Amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Mais um dia. Nós vamos começar agora a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Conquistando Vitória. Felizes por estarmos novamente com vocês, para podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor e adquirirmos um pouquinho mais de conhecimento daquilo que Ele tem trazido para as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem sido e tem feito na nossa vida, né? Apesar desse tempo de pandemia, apesar dessa dificuldade que a gente está vivendo aí, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós vamos continuar em oração, clamando ao Senhor por todos quantos estão necessitando de oração. A verdade é que, a despeito de qualquer coisa, nós sempre precisamos de estar em oração e necessitamos das orações uns dos outros. Que você possa continuar, meu querido, continuar adorando, buscando ao Senhor, orando ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor possa estar com a sua vida e com a minha vida nesse instante. Vamos glorificar ao Senhor e honrar o Senhor nesse tempo em oração. Quero te convidar a estar orando comigo. Você que vai estar ouvindo essa live futuramente. Nós vamos falar agora sobre a crise de justiça, que está lá em Miqueias, o nosso texto básico. É Miqueias 6:8 e Mateus 5:6. Vamos estar falando sobre a crise de justiça. A paz do Senhor, Ana Lídia. Glória a Deus. Tá bom? Vamos estar orando ao Senhor nesse instante. Amém? Feche seus olhos se você tiver oportunidade. E vamos orar ao Senhor nesse instante em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar nossa vida no teu altar e na tua presença. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Tu és um Deus bom, tu és um Deus benigno, tu és um Deus que zela pela nossa vida e que cuida de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados nesta manhã, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Meu Deus, purifica o nosso coração de toda impiedade, de toda injustiça, de toda malignidade. Que possamos neste dia entrar na tua presença, para receber da tua parte, para receber entendimento do Senhor, para receber, Senhor, o que tu tens de melhor para nós. Senhor, que a tua palavra, que a lição de hoje possa nos mudar. Possa nos fazer refletir sobre o nosso posicionamento enquanto homens e mulheres de Deus. Possa nos fazer refletir como está a nossa vida cristã e que tipo de vida cristã estamos vivendo, Senhor, para que possamos exalar o teu perfume e exaltar o teu nome em nós. Pai, quero colocar diante de ti também cada cristão, cada família, cada irmão e irmã que está nos ouvindo e que nos ouvirá. Senhor, alcance suas vidas, que o Senhor possa abençoar suas famílias, que o Senhor venha tomar cada lar nas tuas mãos, venha tomar a individualidade de cada membro dessa família em tuas mãos, suas necessidades. Pai, tomando, Senhor, os pais em tuas mãos, dando uma boa comunicação, um bom relacionamento, um bom entendimento entre famílias, entre pais e filhos, filhos e pais, que os corações dos pais verdadeiramente, como fala ali em Malaquias, se convertam aos filhos, que o coração dos filhos se converta aos seus pais. Pai, em nome de Jesus, também quero pedir que toda seta maligna, que todo investimento que o inferno tem feito sobre as famílias, sobre essa família que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que todo investimento que o inferno tem feito para separar, para destruir, para trazer contenda, para trazer confusão, para trazer, Senhor, depressão e malignidade sobre este lar, sobre esta família, que o Senhor faça cair por terra. E que a tua bênção, Senhor, que a Bíblia fala, que ela enriquece e ela não acrescenta dores, alcance esse lar, alcance esse familiar. Senhor, essa pessoa que tem clamado esta manhã, tem colocado diante de ti, Deus, olha a minha casa, Deus, olha meu lar, olha a situação em que tenho me encontrado. Deus, olha para minha casa, um coração aflito, um coração choroso. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesta hora alcance essa família. Toma em tuas mãos, Senhor, os queridos que têm pedido a nós oração, que tem colocado nos grupos, Senhor, famílias, casais que estão vivendo esse tempo de dificuldade nessa quarentena, têm estado junto, têm estado mais tempo junto e não têm sabido viver esse tempo.
porque desde que se casaram, um trabalhava, o outro trabalhava, e só conseguiam viver de assim. Mas hoje, em que estão um tempo mais juntos, não têm aprendido a viver. Senhor, que a tua sabedoria, que teu Espírito esta manhã dê sabedoria a esse casal, para, Senhor, sentar e conversar e aprender a se amar, a aprender um com o outro, a aprender a viver em unidade, em amor, Senhor, vivendo, dando da sua individualidade um para o outro. Que o Senhor possa entrar com providência. Senhor, que verdadeiramente cada casal, cada família viva isso. Que o cordão de 3 dobra, ele não se rompe. Jesus, que tu possa ser convidado para estar com essa família e com esses casais nesta manhã. Para a glória e honra do teu nome em nossas vidas e nessas famílias. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A paz, presbítero Carlos Alberto, a Lília Duarte, glória a Deus. Nós estaremos lendo hoje, estudando, pastor Daniel, a paz do Senhor. Vamos estar falando um pouquinho sobre crise de justiça. Eu gostaria que você usasse a sua Bíblia se você tiver oportunidade agora. Nem sempre temos, a gente sabe disso. Mas se você puder e se você tiver oportunidade, abra a sua Bíblia. A paz, missionária Inês. Por quê? Porque a nossa lição, ela está muito apegada aos textos, né? E ela está muito mais rica nos textos bíblicos. Então, na medida do possível, a gente vai estar lendo. E se você puder acompanhar, tudo bem, vai ser melhor. Então, não se enjoe, não se chateie, porque o texto bíblico, ele é primordial para a nossa lição hoje. Então, se você puder, abra, ou se você não puder estar abrindo, estar ouvindo, atente a lição desta manhã, né? Nós estamos no texto, vou botar um pouquinho de água aqui, graças a Deus meu marido pegou que eu esqueci. Atente aos textos. Então, nossa lição de hoje é crise de justiça, né? Lembrando aos irmãos que nós estaremos hoje à noite com culto no YouTube, tá? Nós hoje estamos no Facebook, ficou melhor para nós trabalharmos no Facebook, então, para distribuirmos também a live, mas o culto à noite será no YouTube, tá bom? No canal da nossa igreja, a Escola Bíblica Dominical aqui, mas no canal da igreja, o culto à noite, Igreja Evangélica Conquistando Vitória. Vamos lá. Então, lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e Mateus 5, 6, são os textos básicos da nossa lição de hoje. Miqueias 6, 8 fala assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. E Mateus 5, 6 fala, que você já conhece, muitos já sabem até de cor, está lá nas bem-aventuranças, que a gente chama aquela parte do texto ali de Mateus, no início do capítulo 5, as bem-aventuranças, bem-aventurado ou felizes os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Quem recebeu ali da nossa igreja, viu toda a leitura da semana. Se você não teve oportunidade de ler, eu quero te incentivar a estar lendo, mesmo depois da lição de hoje, e quero te incentivar a fazer essa leitura, tá? Da leitura da semana. O pessoal aí da nossa igreja, boa parte de poucos provavelmente não receberam. Caso você queira, pode me mandar um zap e eu vou mandar para você estar lendo em casa, que eu achei bastante válida a leitura da semana aí, de Deuteronômio, de segunda a domingo, tá ok? Mas vamos lá, justiça. Qual é a sua ideia? Eu sei que vocês hoje aqui fica complicado de me responder, mas qual é a sua ideia? O que é, na sua visão, no seu entendimento, o que é justiça? Qual o seu entendimento acerca do que é justiça? O que você pensa acerca disso? Bom, eu sei que fica complicado uma resposta, mas eu quero ler com você o que eu achei o significado de justiça, tanto no Google quanto no dicionário. É uma coisa muito semelhante, mas eu quero estar lendo os dois para nós, né? No Google eu achei assim: qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito. Justo. Outra uma forma de ver o que é justiça é o reconhecimento de mérito de alguém ou de algo.
Isso eu achei no Google. E no dicionário mesmo, né? Eu achei aqui no Aurélio, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. E um outro é a faculdade de julgar segundo o que é direito e melhor consciência. Então essa é o significado do que é justiça. Eu acho que está muito mesmo aquilo que a gente entende do que é justiça. A questão estar em conformidade do que é o direito do outro ou o nosso direito. Justiça está ligada à questão do direito do outro ou nosso, de alguém ou de algo. Então, não importa o que seja, por exemplo, se levanta o direito dos animais, direito da criança, direito disso, direito daquilo. Então, a justiça é fazer com que esse direito seja dado a essa pessoa mesmo. Ok? Acho que está claro assim para nós, não tá? Então, não sei se fica difícil de responder, mas vamos tentar a gente ter essa conversa. Fazer uma lição como se nós estivéssemos ali na igreja mesmo, sentadinho ou em pé, eu conversando com os irmãos e a gente trazendo. Então, eu quero estar lendo o que o autor trouxe. A gente está usando essa revista da Didaquê, que fala sobre essas crises, e nós estamos na lição de número 7, né, que é a crise de justiça. E eu quero estar lendo isso, mas vamos falar sobre ele. Então, o autor traz assim para nós. Uma simples olhadela no noticiário diário deixa qualquer pessoa perplexa e até revoltada com as ondas de justiça que se propaga por toda a terra. Isso não é uma verdade? A gente olha os noticiários, a gente fica sabendo, aquilo já ir até a gente. Por quê? Porque é muita injustiça. É muito injusto tudo. E se tem toda a conversa que você, não sei você é em casa, mas acredito que seja como eu, esposo aqui, a gente conversa sobre isso. E quanta injustiça há. Quanta injustiça há na área da educação, eu que sou professora. Quanta injustiça há em toda parte que a gente vive. Quanta injustiça. Então você olha no dicionário e a gente já fica perplexo. Que como que as pessoas são injustas. E eu já quero trazer para nós uma coisa aí. Por que há tanta essa injustiça? Eu acho que se baseia mesmo no que significa dela. É você dar o direito do outro. Mas nós estamos hoje numa época de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, que a gente não quer saber do outro, a gente quer saber de nós. É tudo pra mim, né? Eu costumo usar mesmo esse ditado que a minha mãe sempre disse: farinha pouca, meu pirão primeiro. O problema é que hoje, às vezes a farinha nem é pouca, é muita, mas sempre pra mim. É pra mim, é pro meu eu, para aquilo que eu quero. A paz, irmã de Leusa. Entendeu? Então, aí, pra mim, se baseia a falta de justiça por isso. Porque eu quero pra mim. E isso, quando eu digo todas as instâncias da sociedade que nós vivemos. Cada um quer pra si, quer melhorar o seu campo. Só tá de olho grande em si mesmo. Tá? Abençoa o outro até, mas com o propósito de ser recompensado depois. Isso não é a justiça de Deus. Isso não é a visão bíblica daquilo que Deus tem para mim e você. E eu quero ressaltar aqui uma coisa para nós. Nós somos servos do Senhor. E essa é uma lição de escola bíblica dominical. Então eu vou basear a nossa postura como ela deve ser ou como ela deveria. E ela deve ser baseado no que tange aquilo que Deus, o nosso Deus, nos ensina, baseado na Bíblia, que é a nossa regra de conduta e fé. A gente se fala do como está a sociedade, porque a sociedade não está se baseando na palavra do Senhor, não está usando a Bíblia como texto base para a sua vida, para o seu viver diário. Mas eu e você, enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos ter a Bíblia, a palavra de Deus, como algo que vai nos instruir, como que vai dar o respaldo e a cobertura para nosso viver diário, ok? Então, continuando aqui no texto do autor, ele traz assim: no Brasil, por exemplo, uma situação deprimente, aparentemente insolúvel, conduz muitos ao desespero. E não é mesmo? Essa injustiça tem levado muitas pessoas ao desespero. Vamos pensar um pouquinho. O Brasil é muito rico, né? Na verdade, o Brasil ele é rico, ele tem riquezas naturais que vamos dizer assim, há um olho grande de outras nações, não poucas, mas muitas, principalmente na nossa floresta amazônica, que é riquíssima.
em recursos naturais, quantos, né, estão em outras nações de olho naquilo que é uma riqueza do Brasil. Por quê? Porque eles queriam que, para eles, a questão do egoísmo. E vão se tirando. Mas o que eu quero trazer aqui, que apesar de toda essa riqueza brasileira que há no nosso país, quantos detêm essa riqueza? Quantos detêm? A gente vive um tempo, e isso sempre se viveu, como a Bíblia diz que Jesus fala que sempre teremos os pobres entre nós, isso é uma verdade, mas quantos têm? Muitos, e outros têm quase nada. Paz, pastora Denise. Então, assim, quantos detêm uma maior porção de toda a riqueza brasileira e quantos milhões não tem praticamente nada? E essa situação é tão deprimente que leva ao desespero. E a gente já tem ouvido falar de quanto nessa época de pandemia, com desemprego, com tantas firmas quebradas, indústrias quebradas, empresas quebradas, quanto a gente vem entrando em desespero e está levando a depressão, está levando até o próprio suicídio, a destruição familiar. Essa semana mesmo eu estava ouvindo na rádio que só no Rio de Janeiro houve uma porcentagem de 50% a mais de violência doméstica. Será que é só porque as pessoas não estão se aguentando? Ou todo esse sistema também está contribuindo para o desespero e para o desassentamento mental de cada uma das pessoas? Não é verdade? Então, olha só. Então, no Brasil, essa situação tem sido muito deprimente. E fora do Brasil hoje, nesse tempo de pandemia. E as pessoas olham e falam assim, não há solução. Não há como resolver, a injustiça está imperando, é o domínio da injustiça, está tudo no seu império e as pessoas entram em depressão e chegam até o ponto de suicídio e está toda uma confusão familiar nisso aí. Aí aqui, como declarou há tempos o chefe de polícia de Nova York, aqui há muito tempo ele já tem declarado, esse chefe de polícia declarou, há anos atrás, ele disse, parece até que o crime recompensa. Ele traz isso. Porque, sem sombra de dúvida, eu quero trazer para vocês, irmãos, essa lição está muito rica. Eu até falei com meu esposo em casa que eu acho que o nosso tempo não será suficiente. Ele ainda falou, Kátia, mesmo que for necessário, passe um pouco. Por quê? Convém que a gente leia o texto da palavra. Abra aí Malaquias, se você tiver a oportunidade, eu quero ler, que é o nosso texto de domingo. E eu achei ele muito propício para essa parte em que esse chefe de polícia de Nova York falou, que parece até que o crime recompensa, porque a injustiça, as pessoas estão em ganho, e tanto ganho, e eu me lembro que eu gosto muito do texto ali de Salmos 73, em que Asaf, eu acho que eu não estou errando aqui o salmo, eu vou ler do Malaquias, tá, queridos? Abre Malaquias 3:13. Ele fala que as pessoas que estavam servindo e não estavam servindo ao Senhor, que eram soberbas, que eram malignas, que eram egoístas, parecia que estavam andando na boa. E ele dizia, eu estou em dificuldade que sirva ao Senhor. Mas ele diz, até que eu entrei no átrio do Senhor, até que eu entrei e vi que o fim desses homens e o fim dos soberbos, que o fim dos injustos é escorregadio. Mas eu, porém, posso entrar na presença do Senhor. Guarde isso no seu coração, que os textos que a gente vai ler, ele tem muito a ver com isso, ok? Malaquias capítulo 3, versículo 13 em diante. Vamos ler? Se você tiver a oportunidade aí. Diz assim, as vossas palavras foram agressivas para mim. É claro, queridos, olha só, que todo esse texto aí do capítulo 3 de Malaquias fala, mas não dá tempo da gente ler tudo, tá bem? Então, se você tiver curiosidade e vontade de aprender mais, guarde esses textos, anotem aí para você estar lendo em casa. E pensando na aula dada. Vamos lá? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles que estavam falando, não está adiantando nada servir a Deus. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Que eles estão dizendo, os soberbos estão se dando bem, estão felizes, são bem-aventurados. Também os que cometem impiedade se edificam, estão na boa, estão se dando bem.
Sim, eles tentam o Senhor escapa. O que ele está falando? Deus não está fazendo nada. O que eles estão dizendo aqui? A gente está perdendo tempo em servir a Deus. Porque os que não estão servindo a Deus, estão na boa, estão sendo edificados, estão crescendo. E nós que servimos ao Senhor, estamos em perda. Assim era o pensamento deles. E às vezes não é o seu e o meu pensamento? Vamos falar a verdade? Às vezes não é isso que eu e você pensamos? Olhamos para, como numa linguagem aí que a gente já conhece, olhamos para o jardim do outro, para a grama do outro, tá mais verdinha que a nossa, e parece que as coisas estão melhores do que pra gente. Mas olha a resposta de Deus, que é válida. Vamos lá. 16 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. Olha, Deus atenta e ouve a toda essa conversa que os soberbos, que aqueles que dizem temer ao Senhor, estão olhando na grama do outro, está achando que a grama do outro é mais verde que a dele, mesmo servindo a Deus. Olha o que o texto fala para mim e você. Deus atenta e ele está ouvindo todo esse papo, toda essa conversa. E diz mais: e há um memorial escrito diante dele. Querido, a nossa conversa, aquilo que está cheio no nosso coração, Deus está ouvindo, está se atentando, e Ele tem um memorial acerca de tudo isso, quanto nós temos no estado à disposição de Deus, temos colocado diante de Deus, e até num papo, numa conversa um com o outro. Deus está atento à tua voz, Deus está atento àquilo que está se baseando, que está indo no seu coração. O que é que está indo nesse tempo de pandemia no teu coração? O que está indo no teu coração? Você está olhando o quê? Pelo bem-estar do outro e você às vezes não está tão bem? Será que muitas das vezes a nossa mente, o nosso coração não está falando tais quais que está dizendo assim, a gente está à toa, em vão, servindo a Deus? Mas o que Deus está trazendo para nós, olha só, não é em vão. O que Deus está trazendo para nós é que eu estou atento a cada situação. Me lembro que uma vez nós pregamos ali na igreja e que Deus, Ele não só está no controle, Ele está no justiça, e que Satanás, ele tem um comando porque ele não tem. Lembra-se de Jó? Lembra de Jó? Jó, aparentemente para nós, parece que Satanás estava dominando a vida de Jó. Mas quem lê desde o início vê que Deus ainda está no comando. Satanás só tocava na vida de Jó até onde havia uma permissão de Deus. E eu quero dizer para você, a injustiça poderá até alcançar a tua vida até onde haverá uma permissão de Deus. Tá entendendo? Então, olha só, o texto traz isso. Gente, a lição é muito rica. Oh, meu Deus, é muito rica. Vamos lá. Aí o texto traz assim para nós. Há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor. Você teme ao Senhor? Você teme a Deus? Se você teme, o texto está dizendo para nós aqui em Malaquias, o profeta Malaquias está dizendo para mim, você, que há um memorial diante de Deus acerca da sua vida e da minha. Oh, que coisa preciosa, não é mesmo? Lindo isso de Deus. Para os que lembram do seu nome. Diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que farei, serão para mim particular tesouro. Olha que precioso. Eu e você, queridos, a despeito de toda essa situação falada e a gente tem ouvido, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Mantenha-se de pé. Mantenha a sua integridade, para que você também, como eu quero ser, fazer parte desse particular tesouro do Senhor. Diz mais, para os que lembram do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei que serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Olha que coisa preciosa. Estamos lendo Malaquias capítulo 3, versículo 18 agora. Então vereis outra vez justo
e o ímpio. Meu Deus, haverá um tempo, isso aqui dá uma mensagem, só esse texto, né? Trazendo para mim você, é que haverá um tempo em que Deus novamente mostrará para mim e para você servir a Deus e do que não é servir a Deus. A diferença entre o ímpio e o justo. Porque o que é o justo? Você já parou para pensar o que é ser justo? Eu anotei aqui alguma coisa. É fazer somente aquilo que for bom para o bem, para promovermos o bem. Isso é ser justo. É buscarmos a fazer o que é bom para sempre promover o bem e para os outros. A palavra do Senhor diz para nós que tem dois principais mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o quê? E o próximo como a si mesmo. Para mim, Kátia, apesar de que o autor aqui, toda injustiça se baseia na falta desses dois mandamentos. Toda injustiça se baseia na falta desses dois mandamentos de Deus acima de todas as coisas. É uma sequência. Está intrínseco uma coisa na outra. Se eu amo a Deus acima de todo, como diz lá em Deuteronômio, muito lindo isso, com todo o pensamento, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, se isso acontece, meu Deus, o segundo mandamento, ele vira uma consequência do primeiro. Olha lá, aí o segundo maior mandamento qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu amo a Deus e eu amo o próximo. Se eu cuido de mim, se eu velo pela minha saúde, se eu velo pelo meu bem-estar, se eu amo o próximo, eu vou velar pela saúde do próximo, eu vou velar pelo bem-estar do meu próximo. Aí o que eu digo? O amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é consequência do primeiro e o bem-estar do próximo é a consequência, na verdade, do segundo, que está intrínseco ao primeiro. Ok? Vamos lá, diz assim também. Agora o 4, versículo 1. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. O dia que o Senhor tem preparado, que a Bíblia nos ensina, que o Senhor fará justiça sobre todas as coisas. Olha que coisa preciosa. Desculpa. Justiça aí já como julgamento. O Senhor julgará todas as coisas, todos os atos de cada um de nós. Seja até agora, seja do futuro de todos do ser humano, de todo ser vivo, ser humano, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Em outra versão, como restolho. Está para vir abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Os soberbos receberão a paga da sua soberba. É isso que o texto está falando. Que os injustos receberão a paga da sua injustiça. Não é verdade? Então, quando aquele chefe lá da polícia de Nova York, o crime e recompensa, e ele usou muito certo, né, a expressão parece. Porque não é verdade. Só parece. Né? Só aparenta. Só parece. Porque Deus tem preparado um tempo para julgar. E eu quero voltar a isso. Nós estamos vivendo isso. Tem mais coisa aqui nessa lição preciosa. Que Deus, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus fará justiça pela tua causa. Deus fará justiça. Talvez a justiça, querido, não seja da maneira que você pensa, tá? Porque a justiça é uma vingança nossa. Né? Nós já até falamos sobre isso em algumas lives. Vingança, a própria Bíblia diz. O Mário está pedindo para eu me acalmar. A própria Bíblia diz que a vingança pertence não a mim e você. Fazer justiça, Deus sabe certo, porque ele usa. O que ele faz? Ele usa do direito do. Não quero falar a palavra da legalidade. Eu quero trazer a palavra da legalidade, daquilo que é legítimo, daquilo que é legal. Porque no desejo, né, na gana de trazer a justiça, a gente peca. E a gente acaba cometendo
mais injustiça. Mas a Bíblia diz que Deus lá, me falha a memória agora, Deus se assenta no trono de justiça. Que os juízos são de Deus. Os salmos trazem isso muitas das vezes, os salmos de Davi. É justo, seus juízos são verdadeiros e justos juntamente, se eu não me engano, Salmo 19, se não me falha a memória. Em outro salmo ele traz isso também, que Deus ele está entronizado, ele está sentado no trono de juízo, de justiça. Então, queridos, Deus não está, como tem aquele bonequinho ali, como é que fala, do coisa que bota assim, dos emojis. Deus não está assim, Deus não está assim, Deus não está assim também não. Ele está de olhos atentos, de ouvidos atentos, como diz Isaías. A injustiça que você está vivendo, a injustiça que estão cometendo contra a tua vida. Em tempo oportuno, o texto, eu já estou até adiantando uma parte da lição, diz que em tempo oportuno, Deus trará a justiça devida. Oh, coisa linda de Deus. Amo quando essas coisas assim vão fluindo no nosso interior. Vamos lá. Diz o Senhor, vou só o 2 para nós encerrarmos. Essa leitura daqui, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Olha que coisa linda de Deus. Nós que tememos ao Senhor, esse dia do juízo do Senhor não nos abrasará. Pelo contrário, o texto está trazendo que nascerá para nós o sol da justiça. Quem é o sol da justiça senão o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? A Bíblia diz que, meu Deus, que Deus nos amou de uma maneira tão inigualável, que enviou para morrer na cruz. Esse Jesus, que é chamado Messias, o Cristo, ele é o sol da justiça, que nascerá sobre a sua vida e a minha. Amém? Meu Deus, tá vendo como que é rica? Eu só peguei o texto de Malaquias e nem destrinchei de maneira mais aberta. Nós estamos no começo da lição, acredite quem quiser. Nós não sabíamos do segundo. Na antiguidade grega, o direito era visto como uma das maiores grandezas da ordem humana. Olha que precioso. O direito, porque a justiça, como eu li lá para vocês, o significado da palavra justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Então, a justiça está ligada no que é direito. O direito do próximo, o direito do outro, né? Me lembro agora, falando com a minha filha hoje está com 8 anos, a gente estuda nas lições da escola dela o direitos e deveres, o que é direito e o que é dever. Na cabecinha da criança, como foi difícil de fazer minha filha entender? Para explicar para ela que direito é o que ela recebe e dever é o que ela faz. É difícil isso. Então, o nosso direito é recebermos aquilo que é o nosso direito. Assim como eu tenho o direito de receber, lembremos-nos que o irmãozinho do lado, o próximo, também tem o nosso próximo. E lembrando uma coisa que Jesus falou, né? Uma coisa vai lhe trazendo a nossa memória a outra. É lindo isso. Jesus, o homem perguntou, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Para que eu delegue a ele o direito dele. Para que eu exerça o direito dele também. Próximo nosso, queridos, a Bíblia nos ensina isso, que é todos quantos estão ao nosso lado, seja nesse lado agora, seja aqueles que precisam de nós, sejam aqueles, todos é o nosso próximo, são o nosso próximo, porque Jesus deu a vida por cada um deles, sejam eles justos, sejam eles injustos. Como diz a palavra do Senhor, o sol e a chuva vêm para homens bons e homens maus, tá? Então, mas um dia chegará, tá? O sol nasce para todos, a chuva vem, o amanhecer vem para todos, o dia de tribulação vem para todos. Mas a diferença é, aqueles que temem ao Senhor, o sol da justiça nascerá. Se avança. Sem sombra de dúvida, a crise de justiça é uma das grandes responsáveis por muitas outras crises no momento. E não é isso mesmo? Como diz aqui o autor, a crise da justiça é responsável por outras crises. Né? Eu, particularmente, eu tenho a visão sobre essa questão da pandemia. Alguns estão trazendo agora. Acabei de ver agora há pouco, recebi algumas coisas da China, uma nova onda de pandemia aí. Tudo isso, essa crise de justiça tem a ver com tudo isso, porque
Toda essa problemática envolve uma parte da questão econômica social. Gire uma crise social, gera uma crise nos relacionamentos. A crise de justiça gera nas famílias, gera crise na área da educação, gera crise na área da saúde. A crise de justiça, ela gera crise em todas as áreas da nossa sociedade, da sua vida e da minha vida. Logo, querido, precisa ser vencida. E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Parei. Na antiguidade grega, o direito era visto como uma das maiores grandezas da ordem humana. Como disse o pensador Teógenes, na justiça está o rumo de todas as virtudes. Porque quando você busca ser justo com o outro, o que acontece? Você dá valor ao próximo. Estou tentando achar uma palavra mais adequada. Quando você busca ser justo com o outro, você está dizendo para o outro, olha só, você tem valor para mim. Entendeu? Aí ele diz, quando você busca ser justo, as virtudes que um ser humano deve de ter, a virtude, ela aparece, ela é demonstrada. Por quê? Porque quando eu busco justiça, eu abro mão muitas das vezes do meu direito. Muitas das vezes eu abro mão do que é meu. Ok? Vamos lá. Em sua maioria, as pessoas têm noções do que é justiça. Não é verdade? Em sua maioria, as pessoas até têm noção do que é justiça. Paz do Senhor, pastora Lucileide. Missionária Conceição. Então, a maioria de nós temos noção do que é justiça. Mas vamos falar a verdade que o autor traz para nós? Mas colocá-la em prática é bem diferente. E o que acontece muitas das vezes é que eu quero que a justiça seja exercida para mim. Eu quero que exerçam justiça na minha vida. Mas eu não busco exercer justiça para o outro. Aí eu volto na questão do egoísmo, que é um dos maiores pecados que a humanidade tem vivido. Porque é o egoísmo que tem levado a todas essas crises. Principalmente a de justiça. Aí vem aqui. Então, em sua maioria, as pessoas até têm noção do que é justiça. Até tem noção. Mas a prática dela é que é difícil. A gente acha que o governo tem que exercer a justiça. A gente acha que outras autoridades, nossas autoridades, devem exercer justiça. Mas você exerce justiça com o seu filho? Você exerce justiça dentro da sua casa com seu esposo ou sua esposa? Você exerce justiça com seus familiares? Você exerce justiça com os seus funcionários? Porque o texto vai trazer isso para nós depois. E eu vou me adiantar por causa da hora, porque eu tenho uma coisa muito rica aqui. E eu gostaria mesmo, se você pudesse, você adquirisse essa lição se você não tem. E lesse ela com bastante calma. Vamos lá. Ficamos então a sonhar com a esperança de que um dia haverá justiça. Caramba, que a gente só fica pensando na esperança de que haverá. E a gente viu isso mesmo, que Deus fará. Mas será que a gente já não pode começar a colocar em prática? Será que a gente não pode buscar a começar a colocar um pouquinho dessa justiça em prática, a começar para dentro da nossa casa, pai? Mãe, com o seu próprio filho? De fazer justiça com ele? De ser justo com o direito dele? O direito até mesmo de disciplina? Com o direito até de discipliná-lo? Porque um filho precisa de disciplina. Ele precisa de ter a sua individualidade respeitada. Verdade. Mas ele também precisa para o seu próprio amadurecimento de disciplina. Então, quando eu sou justa com a minha filha, eu sou justa quando eu a disciplino também. E quando eu dou liberdade para umas coisas e outras. Devemos pensar sobre isso, porque nós queremos justiça nas instâncias da alta sociedade. Mas Deus está trazendo justiça dentro da nossa casa também. Vamos lá. Muitos têm se levantado com um firme e nobre propósito de denunciar e corrigir injustiça no seu tempo. Quantos têm se levantado mesmo?
Na época, os profetas de Israel, eles se levantaram e nós encontramos muitos profetas que se levantaram para denunciar a injustiça, como a gente viu aqui em Malaquias, como a gente tem muito fio forte em Isaías trazendo isso também. Essa denúncia, como está na Malaquias 6:8, que o quanto, ou na Malaquias 6 fala muito isso, sobre essa questão dessa injustiça. Então, esse tema que aí, como diz aí em Mateus 5:6, a palavra diz que felizes, bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. O texto de Mateus, lá no Novo Testamento, fala: felizes, bem-aventurados, é o que tem fome e sede de justiça. Será que eu e você temos estado famintos e sedentos por justiça mesmo? Ou a gente já se acostumou com a impunidade? Ou a gente já se acostumou com a injustiça? Ou a gente está sentado, está na boa? Contando que eu esteja bem, contando que eu esteja na boa, a gente deixa tudo passar e a gente deixa as coisas irem. Né? Então vamos começar a refletir sobre essas coisas, buscar caminhos alternativos para amenizar essa crise que atravessa esse nosso século também e que vai se agravando a cada dia. Aqui na nossa lição a gente tem a visão bíblica, mas eu não quero estar lendo sobre ela agora não, eu quero deixá-la para o final. Vamos falar sobre um pouquinho de aplicações, que eu ainda estou basicamente na introdução, mas vamos adiantar, eu vou buscar me adiantar. Na aplicação está assim: o conceito de justiça na Bíblia difere do conceito do direito comum, pois nas Escrituras a justiça é definida como justiça de Deus. A partir daí podemos dizer, primeiro, que a justiça é uma exigência bíblica. A gente tem falado isso desde o começo. Para as Escrituras, para a Bíblia, a palavra de Deus, justiça é uma exigência de um Deus justo. Deus é justo e Ele exige que eu e você sejamos justos também. Pratiquemos e exerçamos a justiça também. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Que nós venhamos a exercer justiça. Em contato com um Deus justo e com a sua palavra, a pessoa encontrará inúmeras referências que nos desafiará a prática de justiça. Por isso que eu falei para vocês da importância da leitura do texto bíblico, porque o texto bíblico nos desafia à justiça, né? Compreendendo que a justiça ela é uma condição indispensável para eu e você entrar no reino dos céus. É uma condição indispensável para entrar no reino dos céus. Hoje mesmo estávamos ouvindo, eu e o pastor Ivan, hoje ou ontem, uma live ontem à noite da Carmozina Joyce, em que ela estava falando aos jovens, ela falava sobre a questão da preocupação dela chegar lá no céu. E ela não perdoa o próximo, ela ia chegar lá no céu, ela estava exemplificando, e o anjo falou assim: olha só, você não está na lista. Ela: Senhor, mas eu expulsei demônio, eu preguei, eu fiz, eu aconteci. Mas o anjo falou: mas você não perdoou o seu próximo. Porque nós queremos ser perdoados. Aí a gente entra lá em Mateus também, que fala, se não me engano, na própria sequência aí do capítulo 5, fala que à medida em que eu perdoar, eu serei perdoada. Isso não tem a ver com justiça? Deus não é justo quando ele nos convida e Ele nos chama e Ele nos pede justiça, porque Ele é um Deus justo? E Ele nos cobra. Então, a justiça é uma condição indispensável para eu e você entrarmos no céu. Porque eu quero que Deus me entenda e perdoe os meus pecados. Deus entenda quando eu estou cansada e não leio Bíblia. Deus entenda quando eu não ajudo o próximo. Que Deus entenda quando eu não faço bem. Deus entenda quando eu não contribuo. Deus entenda quando eu não entrego o meu dízimo. Deus entenda quando eu não entrego minha oferta. Mas eu quero, não busco ter essa compreensão quando meu irmão faz algo comigo. Quando o irmão vacila comigo, aí eu não perdoo. Aí eu não aceito isso. Isso não é injustiça? Então, a justiça é uma condição indispensável para eu e você entrarmos no céu. Poucas personalidades bíblicas, o texto traz aqui, receberam esse nome de ser justo. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, todos, mas a gente vê Abel,
Aí em Mateus temos Noé, temos Melquisedeque, que foi chamado de justo. Ló, pasme alguns irmãos que nunca imaginariam que lá em 2 Pedro 2,7 diz que Ló era justo e que ele se incomodava com o pecado da geração de Sodoma ali na época. José foi chamado de justo, Isabel e Zacarias também. Então, pessoas que viveram vida distinta de uma vida piedosa na presença do Senhor e irrepreensível. Mas se você puder, abra rapidamente comigo 1 João 2,29. Eu quero ler rapidinho 1 João 2,29. Eu vou abrir aqui, porque eu não marquei tudo aqui na mesma. 1 João 2,29. Abri aqui. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Forte isso, né? Vamos ler de novo? Diz assim, ó. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quer dizer que eu e você, se não praticarmos a justiça, não nascemos de novo. Meu Deus, isso é muito forte. Lembra de Jesus falando a Nicodemos, necessário é nascer de novo? E podemos perguntar, Senhor, como que é isso? Que ideia é essa de nascer de novo? Posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nascer de como que o Senhor Jesus fala para ele? Nascer do Espírito, nascer de novo, nascer na presença do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que nasceu de novo é nova criatura, que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo, diz em Coríntios isso. Mas o texto de 1 João 2,29 está dizendo para mim e você, sabeis que ele é justo, Deus é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quer dizer que se você e eu não praticarmos a justiça, nós não temos parte com Deus, não nascemos dele. Nós não estamos encaixadas lá em João capítulo 1:12. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Porque quem crê no nome de Deus pratica a justiça. Olha como que a gente tem que repensar a nossa vida cotidiana, a nossa vida cristã deve ser repensada esta manhã. E eu quero repensar a minha vida cristã. E eu quero tanto que você venha repensar essa vida também, a sua vida cristã. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja precisa acordar. Sabe, a igreja precisa voltar àquela visão que as pessoas tinham de que é ser crente. Conversava com uma pessoa essa semana e ela falava até isso. E eu espero, né, que a hora está avançada. E assim, me admirou e é uma verdade. Né? Foi uma pessoa muito querida minha que falou isso. E eu vou falar para vocês é que a gente quer que às vezes alguns irmãos façam o serviço da casa, de algum serviço, né, pra gente, mas os cristãos hoje, os crentes cobram mais caro do que os que não crentes. E eu fiquei pensando nisso. Quantas das vezes isso é verdade? Isso é pecado. Isso é pecado. Eu, particularmente, eu e minha mãe, a gente busca sempre fazer com os servos do Senhor. Pasha Leila, minha tia mesmo. Então, a gente procura, porque eu aprendi que a gente tem que abençoar os da própria família, eu digo da família cristã. Não que a gente não vai abençoar o outro, mas eu aprendi isso desde a minha meninice, que a prioridade é dar para aqueles que servem ao Senhor. Mas, querido, muitas das vezes está complicado. Porque assim, o não crente cobra 100, o servo do Senhor cobra 150, 200. Isso é injustiça e Deus está vendo isso. A Bíblia fala que a gente deve cobrar, e no texto futuramente fala isso. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir fechar toda a lição. Muito rica. Lá, eu não lembro a referência que está anotada aqui, onde eu marquei. É trágico, porque é na lição mais adiante, fala que o texto da palavra fala que deve dar o valor de salário certo. O jornaleiro no texto da palavra do Senhor está me faltando assim a referência inteira na minha mente, mas o pagamento deve ser justo. A Bíblia fala muitas das vezes sobre a injustiça do suborno. O texto fala aqui, eu já estou me adiantando por causa das horas, fala sobre você não pagar, a pessoa trabalhou
e você não quer dar o direito dele. Ou o inverso do que eu estava falando, o trabalho vale 100 e está cobrando 150, porque está necessitado. Caramba, eu também, o outro pode estar necessitado também, mas... Entende isso? Quer dizer, está necessitado, ele quer ganhar o pão dele com um serviço, que na verdade seria para mais, mas o outro não é obrigado a ter tudo. Entende? Então isso é injustiça. E eu quero dizer para você que cobra abusivamente. A gente só acha que é abusivo, é só os juros do cartão, e não é. Não é só os juros do cartão que é abusivo. Às vezes o seu serviço que você está oferecendo ao seu irmão é abusivo. É abusivo. Não está fora do mercado, está fora da média. Entende isso? Então, olha só, se eu cobro abusivamente, eu peco. Eu peco. Poxa, por que eu tenho... Se eu posso... Se 50% às vezes que eu estou ganhando naquilo... Se o justo é 50%, que eu não entendo... Essa é uma área que eu não entendo muito, apesar de ter feito matemática, mas não é... Essa área de economia não é a minha parte. Mas eu quero dizer para você, se o justo em geral, todo mundo ganha por 50%, por que você quer ganhar 100%? Tema ao Senhor, porque o Senhor, como a gente leu lá em Laquis, Deus atenta e ouve. Deus atenta e vê a sua injustiça, porque nós queremos que façam justiça para nós, mas nós não fazemos justiça para o outro. Eu estou precisando, eu vou cobrar um pouquinho a mais porque eu estou precisando. Mas você sabe da situação do outro, do qual você está cobrando? Mas ele tem dinheiro, olha só. A situação do outro é a situação dele com Deus. Você tem que saber da sua fé, da sua fidelidade. A sua justiça, ela é uma condição indispensável para você entrar no reino de Deus. O problema é do outro. Se há injustiça na liderança, se há injustiça na atitude do outro, o problema é do outro. Não te cabe fazer o juiz é Deus, não somos nós. Tá claro assim? Deus é que é o juiz. Eu não tenho que julgar, eu tenho que julgar a minha situação, o meu parecer. Então eu achei isso muito forte quando eu conversava com essa pessoa e ela me disse, é muito complicado, Kátia, a gente pedir serviço, contratar irmãos crentes, servos do Senhor para fazer o serviço, porque eles cobram mais caro. Só que o que eu me lembro e eu quero trazer para mim... Voltei. Foi que eu bati na mesa de um bem. Queridos, o que eu quero trazer para mim e você é uma coisa aqui. É que a igreja no passado, ela não tinha essa visão. Quer dizer, não é verdade. A sociedade no passado não tinha essa visão da igreja. Ela via a igreja como verdadeiramente... como que eu posso usar a expressão? É que eu não estava pensando em falar sobre isso. Eu estou sendo orientada pela que o Espírito Santo está me dando, tá, queridos? Eu estou dando a lição porque eu li a lição toda. A igreja era vista como referencial mesmo. A igreja no passado, meu Deus, falar que era crente não precisava assinar nada. Eu peguei essa época enquanto menina. Falar que era crente, ou até mesmo os ladrões, os roubadores... Eles tinham medo em tocar no que era crente, porque era um homem e mulher de Deus. Hoje, infelizmente, se você usa o termo de pastor, e eu conversava isso com meu esposo hoje, que quantos hoje querem ser pastores? Gato e rato quer ser pastor, eu brincava com ele falando assim. Mas como eu temo essa palavra pastoreio, como eu temo isso, por quê? Porque a responsabilidade é muito grande e o peso que você carrega no ombro é muito grande. Façamos justiça, porque enquanto membros, servos de Deus, há um peso em nossas costas, porque nós levamos o nome que é sobre todo nome nas nossas costas. Nós trazemos sobre nós o nome daquele, o nosso codinome, se é que eu posso usar essa expressão assim, é servo de Deus. Olha o peso. O nosso codinome. Quem é Kátia? Quando eu vejo aí o pessoal coloca aí, sei lá, no Face, sei lá, no Instagram, fulana, serva de Deus, fulana de Deus, isso de Deus, não sei o que lá. Mas, queridos,
Você é um homem e mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, criança de Deus. E eu conversava com meu esposo esses dias sobre isso, que desde a minha meninice eu valorizava, havia em mim um temor do que é servir a Deus. E hoje nós temos 30 anos de evangelho e parece que esse temor se perdeu. Então precisamos praticar a justiça, porque temer a Deus é ser justo. E a Bíblia, e eu me lembro que eu até trouxe uma live sobre isso, de ser justo. Ser justo é o que pratica a justiça. Amém? Vamos voltar aqui ao texto. A prática da justiça, vou ler de novo, é uma condição indispensável e ao mesmo tempo uma consequência direta de uma vida de comunhão com Deus justo. Se você diz que tem comunhão com Deus e você cobra abusivamente pelo seu trabalho, você não tem comunhão com Deus não, meu querido, me desculpa. Você não tem não. Se você nega o direito do outro, hipótese alguma, você tem comunhão com Deus. Porque a prática da justiça é uma condição indispensável para entrar no reino de Deus e, ao mesmo tempo, é uma consequência direta de uma comunhão comigo e Deus. Oh, meu Deus! Vamos para o segundo tópico. Também, aqui, como o texto da lição fala, uma exigência bíblica, a justiça segundo ponto, é uma exigência para uma vida feliz. A vida feliz depende da prática da justiça. Aquele que pratica a justiça é chamado de feliz. Não vai dar tempo de ler as referências, mas se você quer anotar aí, eu quero falar para você. É Jó 33, 26, Isaías 3, 10, Jeremias 51, 10, tá? Todos são pecadores, mas precisam lutar pela implantação da justiça, que é uma condição indispensável para ser feliz. Para mim, eu vou fechar esse pedacinho dessa condição indispensável. Já viu aquilo assim? Você tá numa necessidade, tá num aperto, mas você consegue botar o seu travesseirinho, sua cabeça no travesseirinho e dormir em paz? A ideia é essa. A ideia é isso. É você ser feliz mesmo não tendo às vezes tudo quanto você quer, mas você pode botar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Então essa é a ideia de ser justiça. Da justiça é condição de ser indispensável para sermos felizes. Às vezes a gente não ganhou 100%, mas eu posso dormir em paz. Às vezes eu não tive todo o lucro que eu queria ter, mas eu dormi em paz. Eu posso dormir em paz. Eu posso estar bem. Eu ouvi essa semana, não me lembro quem, das coisas que a gente ouviu, não sei se foi meu esposo que estava lendo, ouvindo, não sei se fui eu, de algum, não sei se é um pastor falando, em que ele iria fazer alguma coisa para alguém, mesmo que ele não ganhasse nada, mesmo que ele tivesse perda. Mas se ele soubesse que ele poderia promover o bem-estar do outro e futuramente ele ter uma sociedade melhor, a perda dele valia a pena. Valia a pena. Ele não usou essas expressões não, tá? Eu só tô sintetizando a fala dele. A fala dessa pessoa que infelizmente eu não lembro de quem era para poder dizer para os irmãos. Então o que acontece? Então ainda que com perda, né? Existe um louvor antigo que fala: ainda que com perdas e com dor, eu servirei a ti, Senhor. Minha irmã, acho que é de Mara Lima esse louvor, muito lindo. Se minha irmã estivesse me ouvindo aí, ou se estiver me ouvindo, gostaria até que ela colocasse para os irmãos aí. Lindo, lindo esse louvor. Ainda que com perdas e com dor, eu te servirei a ti, Senhor. Então também foi isso que Deus estabeleceu aos juízes e oficiais ali na terra de Israel. Se você ler, não vai dar para eu ler, eu tinha marcado até para eu ler. Deuteronômio 16, de 18 a 21. Na verdade, fala sobre isso. O profeta Jeremias também descreve a situação de contentamento na terra quando a justiça é praticada. Lá em Jeremias 22, fala, eu ia ler também, mas não vai dar tempo, de que a prática da justiça, ela traz alegria à sociedade. Abre lá, está lá em Jeremias 22. Ele botou aqui de 15 a 16, mas você pode ler antes. Jeremias 22. A prática da justiça pelas autoridades, como hoje nós temos, né? Presidente, governadores. A prática da justiça deixa o povo feliz.
alegra o coração da sociedade, alegra o coração do povo, tá? Também uma outra exigência, eu estou correndo um pouquinho, irmãos, porque eu já passou já tô na hora de acabar. Cleia, tá, é a cantora Cleia, que a minha irmã tá falando. Eu acho que é minha irmã porque só tá escrito EBD. Coloca aí, Eliane, se é você pra mim, por favor, porque ela tá entrando como EBD e ACV. Mas eu acho que é a minha irmã Eliane, a diaconisa Eliane. Cleia, é verdade. A terceira é uma exigência do serviço divino. O Senhor ama a justiça e o direito. Está lá em Salmo 33:5. Exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha o que diz em Provérbios 21:3. Exercitar a justiça e o juízo é melhor, é mais aceitável para Deus do que eu me sacrificar. O que adianta, queridos? Eu vou adiantar aqui. O que adianta eu me forçar a ir à igreja todo dia? Né? A Conquistando Vitória não abre todo dia para culto. Né? Tá aberto lá, temos obra, a secretária tá lá, tal. Ela tá em geral aberta todos os dias. Mas a igreja que tá aberta em geral, né? Todos os dias. O que adianta você se esforçar, você se matar para a igreja todo dia, para ouvir as nossas lives, como estava sendo, todos os dias, basicamente, mas não mudar em nada. A live você ouve e depois você não lembra de nada que foi falado, é muito forte agora, escreve para mim muito forte, mas depois não é nada, não te muda, não me muda. O que adianta? Minha irmã Eliane, sim. Ok? Então o que acontece? Não adianta eu fazer um sacrifício de ler a Bíblia todo dia, de ler a Bíblia tanto como George Miller, coisa preciosa. Se eu não me engano, a leitura que eu fiz foi 200 vezes, né, amor? Que ele leu. Ele leu a Bíblia 200 vezes e na beira da morte perguntaram: o que você queria fazer ainda? Eu queria ler mais a Bíblia, que eu li pouco. Te fala alguma coisa isso? Porque pra mim fala. Pra mim fala. Quantas vezes você leu o manual de vida que é a Bíblia? Quantas vezes você leu o manual de vida que é a Bíblia? Não, você quer pegar uma muleta nas costas de quem lê. Mas não é assim com Deus. Porque como é preciso, se eu não me engano, foi a Camila Barros que falou essa semana, que é diferente quando Deus usa um profeta, quando Deus usa uma pessoa para falar conosco, ou quando Deus usa a própria Bíblia para edificar a sua vida. Olha que coisa linda. Deus fala conosco direto pela Bíblia, como Deus tem falado comigo no estudo dessa lição. Para mim tem sido para lá de edificante. Para lá de edificante. Vamos lá, porque já passei da minha hora para acabar e eu estou na metade da lição. Olha isso. Mas esses textos mostram que a situação de injustiça pode comprometer o serviço divino. Olha isso. A injustiça, minha e sua, pode comprometer o serviço divino. Os profetas, tal qual Isaías, foram porta-vozes do Senhor condenando o culto hipócrita, onde o ajuntamento solene misturava com injustiça. Queridos, se vocês me aguentam mais um pouco, eu vou passar da hora. Vocês me aguentam? Condenando o culto hipócrita, onde o ajuntamento solene, o resultado disso, Deus não recebia a adoração do povo. Deus não queria, não receber, porque abra aí, isso aí eu tenho que ler, porque é um respaldo para aquilo que Deus fala. E essa é uma parte importante da nossa lição. É um respaldo. Olha só, abra Isaías. O texto é longo. É pena que hoje essa lição daria para, no mínimo, 2 horas. No mínimo 2 horas hoje. Abra aí Isaías. Isaías aí é um profeta maior. Aí tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Abre aí. Aí segue aí, entra nos profetas maiores, Isaías, depois de Eclesiastes. Tem Cantares, Eclesiastes. Abre aí Isaías. Pulei aqui. Eclesiastes, Cantares, Isaías 1. Tem Isaías 58, tem Isaías 59, mas não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu vou ler aqui. Isaías capítulo 1. Só para vocês entenderem a força do que é isso. Se você quiser anotar, se você não tiver, tem depois Isaías 58, de 5 a 7. O pastor Lucimar pediu você acabar a semana que vem. Continuar a semana que vem? Se o pastor Gilson libera,
Ah, pastor Jesus liberou, então a gente vai continuar semana que vem. Mas eu quero ler esse texto, vou fechar aqui até o 2. Você me aguenta semana que vem, então? Então tá bom. Então, vocês não responderam não, eu não ouvi. Se respondeu, eu não ouvi, mas eu já estou entendendo que aceitaram. E o pastor Ivan tá rindo pra mim aqui. Então coloca aí quem concorda, bota aí um joinha pra mim. Amém. Mas eu vou encerrar essa aqui, tá? Então semana que vem a gente vai estar mais à vontade. Mas eu quero ler esse pedaço. Posso encerrar então, né? Abra aí Isaías para fechar o entendimento, senão a gente perde. Que Deus não recebia a adoração do povo. Isaías capítulo 1, versículo de 10 a 17. Tá vendo como que é precioso? Claro que fala mais coisa nos versículos anteriores. Então se você quiser ler, lê antes. Lê antes aí. Isaías capítulo 1 de 10 a 17. De 10 a 17. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocausto, de carneiro, de gordura, de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecerdes perante mim, quem requereria isso de vossas mãos, que viesse pisar nos meus átrios? Olha que forte. Não tragais mais ofertas debalde. Incenso é para mim abominação, as vossas luas novas e sábados, convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Meu Deus, olha só, deixa eu dar uma paradinha aqui. O que Deus está falando aqui? Todas essas coisas que Deus falou aqui, era obrigação de Israel fazer. As luas novas, as festas da lua nova, o culto solene, o ajuntamento solene, as ofertas faziam o Senhor. Certo isso? Faziam. Só que fazer esse ajuntamento, cumprir esse mandamento, estava enjoando Deus. Deus estava farto, enjoado, cansado desse ajuntamento. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam ajuntando de qualquer maneira. Eles estavam oferecendo sacrifício de qualquer maneira. Meu cabelo está meio rebelde aqui atrás, estou tentando esconder. O que acontece? Eles era de qualquer maneira, ajuntando para juntar, igual eu e você. Voltou para vocês? Porque para mim tinha falhado. Voltou para vocês? Voltou aí, Ivan? Voltou. Então deixa eu terminar de ver. Olha só que coisa preciosa. Esse ajuntamento, perdão aí, quer dizer, porque o meu apagou. Agora voltou. Vamos continuar. Então esse ajuntamento, que é isso? O que adianta você ir para o culto domingo de manhã, quarta-feira, terça de manhã, igual lá na nossa igreja, à noite? Queridos, e não servir ao Senhor de todo o coração, como a gente falou lá na ceia da semana passada. O seu coração está cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de rancor. É isso que Deus está falando. Cheio de injustiça, cheio de suborno, cheio de trapaça, cheio de jeitinho brasileiro que a gente vai falar semana que vem. Cheio disso. Olha isso, Deus está falando. E aí vem o 14. As vossas luas novas, as vossas solenidades, aborrece a minha alma. Já me são... Tô cansado, né? Tô cansado de vocês me aborrecerem, de vocês me encherem. Estão me obedecendo de cara feia. Ah, já viu aquele filho, né? Eu falo isso pra Melissa. Eu tô cansada da sua rebeldia. Eu falo aqui em casa. Tô cansada de falar e você não me atender. É isso que Deus tá falando. Meu Deus! Eu tô cansado de vocês cumprirem simplesmente rituais, conforme eu falei na ceia semana passada. Tô cansado do ritual. Eu quero algo que saia daqui da alma e do coração de vocês. Tô cansado da injustiça, do suborno de vocês. Meu Deus! Chega, eu tô aqui igual diz a pastora Suveide, né? Vem, continuando aqui. Estou cansado de vos sofrer, de as sofrer. 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós... Meu Deus! Gente, sabe o que o Salmo fala? Levantar as suas mãos santas. Sabe o que Deus está falando aqui? As suas mãos estão cheias de pecado.
Tá cheio de injustiça. Ele diz aqui, pelo que quando estendeis as vozes, escondo de vós os meus olhos. Quando a gente, já pensou? Meu Deus! A gente tá lá na igreja levantando a mão, adorando o Senhor, Deus tá fechando com o emojizinho, ó. Não aguento ver sua mão levantada, cheia de impureza, cheia de injustiça, cheia de falta de perdão, cheia de suborno, cheia de... Aí, irmão, vou parar por cada hora. Assim, quando vos multiplicais as vossas... Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Que vontade de chorar que eu tô. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazer justiça. Mas eu preciso encerrar agora. Eu vou encerrar porque eu já passei e muito da minha hora hoje, que era até 10h30. Mas como foi solicitado e eu aceito a solicitação, porque eu quero mesmo continuar com essa lição semana que vem. A gente está na brincadeira, nesse bate-horário, nesse bate-canal de novo. A gente vai dar continuidade ao texto. E a gente vai falar mais sobre isso, falando sobre injustiça. Porque, queridos, eu estou na metade, basicamente, da lição. Na verdade, menos da metade da lição. E eu convido a você estar comigo semana que vem. Você vai estar comigo semana que vem? Porque eu aceito o desafio da gente continuar semana que vem. E é muito forte, muito, muito preciosa essa lição. Amém? Vamos orar ao Senhor. E eu quero agradecer a você que esteve comigo nessa 1h30, mais de 1h30, me aguentou. E eu convido você a me aguentar mais semana que vem. Amém? Mais 1h30, né? 1h e pouca. Vamos orar ao Senhor. Nossa igreja está com uma listagem de pessoas que estão desviadas, principalmente filhos de crentes, e nós estamos orando. Eu não estou com essa listagem à minha mão, mas essa listagem Deus conhece, que veio e atende e ouve, atenta e ouve. Ele sabe cada nome que está ali, cada nome que nós não colocamos escrito, mas está no nosso coração naquela listagem. Ok? E eu quero te pedir uma coisa. Se você gostou desse momento de nossa conversa de lição, compartilha. Você que não é da minha igreja, que você que não é da Conquistando, compartilha com outros. Se essa lição te edificou e se você acha que vai edificar outra vida, compartilha com outra pessoa, tá? Eu vou fazer igual a gente fala, vou dar minha carinha a tapa, se necessário for, para isso. E eu quero comunicar aos irmãos, vou orar antes de encerrar, tá? Para a lista e para as outras necessidades. Eu quero comunicar que a Igreja Evangélica Conquistando Vitória, que estava com as lives durante toda a semana, na verdade, terça de manhã e à noite, vai continuar, tá? Vai continuar no Face, né? Na manhã. Foram gravadas. Terça só de manhã. Na Manhã com Deus. Vai continuar na Manhã com Deus, no Face da Manhã com Deus. E ela vai ser transmitida depois para o YouTube, depois de gravada para o YouTube do canal da igreja, tá? Conquistando Vitória. E não vai ter mais as lives extras, não vai haver mais à tarde, às 6 da tarde. Na quarta-feira, o culto pelo YouTube e também a Escola Bíblica Dominical na próxima semana, enquanto tiver a pandemia e a gente não poder fazer a Escola Dominical no templo, estará na canal da EBD, da IACV, e será transmitido depois no YouTube, que os irmãos lá da mídia da nossa igreja irá colocar no YouTube, no canal da igreja. E os cultos também no canal do YouTube da igreja, ok? Então nós só teremos agora a Manhã com Deus no Face, na terça pela manhã às 9 horas. Nós teremos o culto, às quartas, 9 horas da noite, no YouTube. 7 horas da noite, 4. Perdão, eu estou trocando, porque eu pensei no 19, né? Às 7 da noite, às 19 horas. Nós, na EBD, 9h30 da manhã, aqui junto comigo, na próxima semana. E à noite também no canal do YouTube dos cultos. Então nós teremos só essas 4, tá bom? Porque já está tendo culto presencial na igreja, você precisa se inscrever.
A missionária Daniele já tem colocado, a secretária da igreja, como você faz para você se inscrever. Tem pelo WhatsApp e se depois, se possível, ela puder colocar também aí no canal das lives, quem quiser se inscrever para o culto presencial. Por quê? Por conta da obra da igreja, nós estamos com o número reduzido, ainda mais reduzido, apesar, mesmo com a colocação do governo, está mais reduzido ainda, porque nós estamos fazendo no átrio, né, no espaço extra da igreja, não no templo, porque nós estamos colocando o piso da igreja. Quando o piso for colocado, vai abrir mais espaço, vai dar para colocar mais pessoas. Ok, queridos? Então vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Verdade, pastor Ivan está me lembrando aqui, obreiros que estão me ouvindo e que me ouvirão. O uniforme está para chegar, a nova blusa do nosso uniforme está para chegar agora em agosto. Então eu quero solicitar os irmãos que pagaram a metade, que nós demos todo esse prazo por causa da pandemia e tudo mais. O irmão que estava confeccionando não pôde mais, teve que parar também, mas ele está retornando as atividades dele e ele vai terminar os uniformes agora em agosto. Então você que não pôde ainda terminar o pagamento, eu estou solicitando, junto com o pastor Ivan, que você solicite a pagar para que na entrega eu possa terminar de pagar ele. Tudo bem? Então uma solicitação nossa em nome de Jesus. E se você tem dúvida se você terminou de pagar ou não, pode mandar um zapzinho para mim, ligar para mim e eu vou estar retornando para você ou te atendendo e te dizendo como está a sua situação de pagamento. Amém, queridos? Aqueles que pagaram também com cartão na igreja, me mande se você possível, me mande no zap que você pagou no cartão lá, porque algumas pessoas esqueceram de me avisar que pagaram no cartão, tá? Só para eu ter anotado em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus. Queria fazer uma oração mais longa, mas a hora não dá. Eu tô cheia de vontade de orar assim, mas amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar cada um, Senhor, de irmão e irmã que nos ouviu, que nos ouvirá. Senhor, que essa palavra, como tem fluído no meu coração, possa fluir firmemente no coração desse irmão e dessa irmã que está aí nos ouvindo, que nos ouviu. Senhor, que a prática da justiça, ela possa estar assim latente no nossa mente, no nosso coração, como o Espírito Santo ali, como um martelinho, tocando, batendo a prática da justiça, prática da justiça, prática da justiça, ali em nome de Jesus na nossa mente, para nós praticarmos a justiça, e que o Espírito Santo tenha liberdade em nós de nos sinalizar quando nós fomos injustos, quando nós praticarmos a injustiça, quando nós pecarmos quanto a isso. Vem sobre nós, Espírito Santo. Oh, e como teu instrumento, e como testificado o teu Espírito no nosso Espírito, nos mostra, não como acusador, mas como aquele que vai nos corrigir, como aquele que vai nos disciplinar, para nós praticarmos a justiça. Toma nas tuas mãos cada um que está assim inscrito ou mentalmente inscrito naquela listagem que está na nossa igreja, na mão de alguns irmãos. Senhor, toma esse, que eles possam voltar para o teu altar. 2020 está no meu coração, é tempo de retorno dos homens e mulheres de Deus que estiveram na sua casa, de jovens, de adolescentes, de criança, que estiveram na sua casa e hoje são homens e mulheres, são adolescentes, são jovens e saíram da tua presença. Meu Deus, Senhor, que haja um agir, que haja um trabalhar, um tratar do Espírito Santo, trazendo saudade, trazendo um memorial sobre a mente desses homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, de saudade da tua presença, saudade do teu templo, saudade de estar no teu altar. Traz um louvor à memória, traz para a glória do teu nome, em um nome de Jesus, traz um retorno, liberta, tira toda a mão do inferno, tira todo o dedinho do inferno sobre a mente, sobre o coração desse homem, dessa mulher que saiu da sua presença, desses que saíram da tua casa, traz de volta. Ouve a oração do pai, ouve a oração da mãe, ouve a oração do familiar, ouve esta manhã a oração desses familiares que têm intercedido para um retorno, para uma volta à tua presença. Traz o primeiro amor em nome de Jesus sobre esse que se afastou da tua casa. E traz alegria. Senhor, 2020 é um ano de alegria.
Senhor, e a despeito, Senhor, do coronavírus, a despeito do Covid-19 e de todas as outras mortes e de outras aflições de tribulações, a despeito disso, 2020 é um ano de júbilo, é um ano de voltar, é um ano de retorno, é um ano de reconciliação, para a glória do nome do Senhor e para a glória do teu nome na nossa vida e em nossas famílias. Em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã nessa oração particular que ele e ela está fazendo, de cura, de libertação, de suprimento familiar. Oh, Senhor, de provisão familiar agora. Supre em nome de Jesus e tira esse dedo fedorento, sujo de Satanás das famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a tua glória e louvor. Que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, alcance esses irmãos e essas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A gente está aqui então, na semana que vem, a gente se encontra aqui nesse mesmo canal da Igreja Evangélica Conquistando Vitória. Deus te abençoe e até a semana que vem. Amém? Tchauzinho. Em nome de Jesus.